Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Foi o tema que me foi passado. Você acredita que Deus pode fazer uma pesca maravilhosa no nosso meio nessa noite? Você acredita que nesse mar da sua história tem solução da parte de Deus? Você acredita que barco de crente não anda sozinho? Ele tem alguém que guia o seu barco? É assim que você acredita nessa noite? Então glorifique o nome dele. Aleluia. Perdoe a minha voz. Nós estamos pregando desde quarta e vamos até segunda. Então eu preciso que você me ajude dando glória a Deus, tá bom? Preciso que você me ajude fazendo o culto acontecer. Claro, com entendimento, como disse Paulo, mas não deixando a nossa boca aberta, fechada, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Encontraram? Diz-nos assim o texto. Capítulo de número 5, a partir do verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, esteve ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido dele, e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhe as redes. E nós dizemos amém. Graças a Deus, irmãos. Bendito é o nome do Senhor, não é? Eu comecei a meditar no texto que me foi passado pelo nosso irmão Luiz, e o Senhor começou a trazer algumas coisas ao nosso coração. A palavra do Senhor, ela traz a nós um renovo diário. Todos os dias, quando nós temos o privilégio de realizar o nosso devocional, nós recebemos de Deus uma revelação diferenciada. Pode ser a mesma palavra, mas ela vem com um efeito, com uma direção, com uma mensagem nova aos nossos corações, e isso enche a nossa alma de alegria. A palavra do Senhor, ela tem poder de gerar fé, ainda que naquele crente que tem muitos anos de caminhada, tem 30, 40 anos, mas quando ele abre a palavra do Senhor, é sempre a boca de Deus falando conosco, e a nossa alma é renovada, a nossa força, nós temos as nossas forças renovadas, somos fortalecidos, e o nome do Senhor segue sendo glorificado. Quando nós olhamos para o autor do evangelho, que também faz parte dos evangelhos sinóticos, que é o médico Lucas, um médico grego, nós começamos a analisar o seu evangelho, nós vamos descobrir que ele era um homem de ciência, de conhecimento, e por conta disso bastante detalhista. Lucas era amigo íntimo do apóstolo Paulo. Diz-nos a história que ele participou de algumas das viagens missionárias com Paulo, conheceu outros apóstolos, teve acesso a vários relatos de outros apóstolos, mas ele viveu algo que é singular. Lucas foi testemunha ocular do nascimento da igreja primitiva. Oh, coisa boa. Quando a gente fala de testemunha ocular, eu vou te dar um exemplo simples para você entender. Quem não veio hoje vai te dizer, quem sabe: eu ouvi falar que o culto ontem foi glorioso. E aí quem não veio vai te dizer assim, e você vai dizer: realmente a notícia foi boa, mas não é como realmente aconteceu. Foi tremendo, eu estava lá. Foi céu na terra, eu estava lá. Testemunho ocular é aquele que tem a oportunidade de ver. Ou melhor, William Barclay vai dizer para nós que testemunha ocular é quem experimenta na íntegra que algo é verdadeiro ou fato. Irmãos, e quando eu olho para Lucas, ele está dizendo: eu experimentei, eu vi acontecer, eu vi a porta abrir, eu vi o nome do Senhor ser glorificado, eu vi ele cumprir o propósito da entrega do Filho na cruz, e o evangelho romper barreiras, e o evangelho transpor os montes, e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso ousa-se dizer que tanto o evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos são documentários históricos, porque tem um homem de boa índole, aonde não há dolo o escrevendo.
Quando nós chegamos ao capítulo 5, que é o que é escolhido para esse tema, nós vemos que Jesus está vindo de uma série de acontecimentos. Fora tentado, fora expulso de Nazaré, curou um endemoniado, passou também pela casa da sogra de Pedro. A Bíblia vai dizer que quando Jesus passa, coisas extraordinárias acontecem. E ele passou por último na casa da sogra de Pedro, a cura chega, e a Bíblia vai dizer que logo cedo, Jesus escolhe um lugar para estar sozinho. Logo cedo, ele escolhe um lugar para estar em particular. Mas a Bíblia vai dizer que ele, procurando um lugar deserto, a multidão o procurava e o alcança, porque não queria que Jesus se ausentasse deles. Tinha interesse em ouvir o que Jesus tinha para oferecer. E eu, meditando nessa tarde, ele me dizia: minha serva, havia um desejo, uma necessidade naqueles em que me ouviam, em continuar me ouvindo. Nós estamos vivendo um tempo em que o povo prefere estar afastado de Deus, mas nesta noite eu quero crer que aqui tem gente que tem sede de ouvir a voz dele. Eu acredito que aqui tem uma multidão como aquela que estava atrás de Jesus Cristo, dizendo: não cerre os lábios, Pai, não deixe de falar, não se ausente de nós. Nós queremos, nós necessitamos, nós precisamos ouvir a sua voz. Mas Jesus vai lhes dizer que era necessário se ausentar, porque ele precisava anunciar o evangelho do reino às outras cidades. E a Bíblia vai nos dizer que, ainda rodeado da multidão, Jesus agora chega ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, como a gente costuma conhecer. E ele chega a este lugar, e Mateus vai dizer no seu capítulo 4, verso 18, que quando ele chega, ele avista de longe Pedro e André pescando no meio das águas. E Lucas vai dizer que quando ele ali chega, ele vê os homens de longe e espera que venham. O barco vem voltando para a margem, o barco vem vindo para a terra firme, o barco vem voltando para o lugar de segurança. E a Bíblia vai dizer que Jesus acompanha com o olhar o barco chegar em terra seca. E quando o barco chega na terra seca e os seus tripulantes, os seus pescadores, os seus proprietários descem para lavar as redes, Jesus Cristo se apropria de um dos barcos, passa para dentro e ele começa o culto. Ele entra no barco, começa o culto e vai dizer: viu, vem cá, me ajuda. Entra mais um pouquinho para dentro das águas. Ei, irmão, quando Jesus nos convida a sair da terra firme, causa medo. Quando Jesus tira a gente da zona de conforto, preocupa. Quando Jesus passa na casa e diz: é o teu barco que eu vou usar, é na tua vida que eu vou trabalhar, é na tua família que eu quero movimentar, é no teu trabalho que eu quero mexer. A gente às vezes não está pronto, mas ele é o dono da vida e está pedindo o barco. Nem sempre a gente quer, mas obedecer é necessário. Nem sempre a gente está de acordo, mas obedecer é necessário. Eita, e eu quero desenrolar a pregação, mas não está dando, pastor. Deus trouxe todo mundo para perto para ensinar alguém a obedecer. Alabaia séria. Deus juntou todo mundo para ensinar alguém a obedecer. Alabaia. E ele disse: eu estou no barco, o rumo é outro. Se eu estou no barco, a direção eu mudo quando quero. E o meu nome há de ser glorificado. Deus está na casa. E eu amo ele porque é ele que desenrola o negócio. E ele está dizendo: ei, é muito questionamento, mas eu estou no barco. É uma inquietação na alma, mas quem convidou, garante. Quem convidou, cuida. E o nome dele segue sendo engrandecido.
A Bíblia vai dizer que o Senhor então se apropria do barco, se afasta novamente do lugar seguro e começa a pregar. E como sempre, as palavras de Jesus Cristo quebrantam. As palavras de Jesus Cristo transformam. As palavras de Jesus Cristo trazem confiança. A palavra de Jesus Cristo quebra tabu. A palavra de Jesus Cristo muda costume. A palavra de Jesus Cristo traz temor e afasta o pecado. A palavra de Jesus Cristo confronta. Está assim de gente dizendo, eu gosto da Bíblia porque ela me agrada. Meio complicado. Porque toda vez que a Bíblia traz uma palavra de consolo, vem logo uma ordenança. Toda vez que ela vem e traz um sorriso para o rosto, tira um ai logo embaixo. Porque para aquele que quer vitória tem uma ordenança. Para aquele que quer conquistar o céu tem um princípio. Deus não quebra princípio. E Ele está dizendo, para viver a promessa tem que se enquadrar dentro da minha vontade. Hoje em dia o que mais tem é evangelho de facilidade. Irmãos, nós conhecemos alguns lugares. E alguém um dia disse para mim, olha, nós temos aí um culto de empresários que acontece em tal e tal lugar. E eles pediram você. Eu disse, acho que não. Ele disse, o povo está conhecendo você pelo seu nome. Eu disse, o nome foi meu pai que me deu, mas a honra é toda dele. A honra é toda do Senhor. O nome é da gente, mas quem faz é Ele. É tua perna que vai, mas a glória é toda dele. É a tua voz que ouve, mas quem trabalha é Ele. Então, só que eu vou te dar uns parâmetros do que é que pode ser pregado. Eu falei, já não dá. Porque eu sou crente à moda antiga. Eu trabalho na base da revelação. Se Ele deu, está dado. Mas é que sabe como que é que funciona a oferta? Eu falei, fique com o seu dinheiro, mas me deixa pregar. Porque o meu negócio é com o céu e eu não vou perder o reino por negociar o evangelho. Eu não vou perder o reino para massagear o ego de ninguém. Eu não vou perder o reino para me associar com o pecado. Deus está falando com gente aqui hoje. Deus está conversando com crente. Ele está te dizendo, perca na terra, mas ganhe o céu. Perca na terra, mas ganhe o céu. Alabaia soribidovia. Entre o decanta labachai. Cante, diga que Ele é grande. Tem gente querendo fazer associação. Deus não, Deus é grande. Ou Ele habita na casa ou o diabo habita. Ou Ele reina ou o diabo reina. Que isso, pregadora? Bíblia. Jesus um dia ensinando falou, viu? Se o camarada tiver com a casa limpa e o Satanás foi expulso, cuide. Porque se ele voltar, ele não voltará sozinho, trará mais alguns. E o último estágio do camarada será pior que o primeiro. Bíblia. Você pode não gostar da pregadora, mas da Bíblia você tem que gostar. Contra a Bíblia não tem argumento. E a Bíblia segue dizendo, ei, se o Espírito, Jesus estava dizendo entre outras palavras, se o meu Espírito não encher, Satanás enche. Se a minha glória não reinar, ele reina. Quem é que manda na tua casa? Alabaia. Esse templo aí é morada de quem? Labancho. Quem é que você adora? Então começa obedecendo. Se Ele é o dono da casa, é Ele que manda. Se Ele é Senhor do templo, é Ele quem dá o direcionamento. Ele está no barco. Ele está no teu barco. Jesus então libera as suas palavras. E essas palavras alcançam corações. Eu não sei se você é capaz de imaginar comigo, mas mente de pregador costuma viajar um pouquinho. E eu começo a imaginar que Jesus termina o sermão, mas ninguém quer ir embora. E fica aquele povo tudo ali na beirada do lago, e fica aquele povo todo ouvindo ele falar. E a Bíblia vai dizer que quando o culto termina, para alguns o culto acabou, é sinônimo de voltar para a sua casa. Acabou o culto, é paz do Senhor. Um beijinho, uma conversa, uma passada na cantina, porque é de Deus. E cada um pega no seu carro e vai para a sua casa. Mas a Bíblia vai dizer que naquele dia alguém sempre fica.
Olhe para o irmão do seu lado e diga: multidão não tem compromisso, mas quer ver. Ai, alachoribicóvia. Multidão não quer aliança, mas quer ver. Multidão não quer compromisso, mas quer ver. E a Bíblia vai dizer, irmão, e ela não erra. Alguém ficou para ver. E lá estava o Senhor e Pedro, e ele vai dizer: viu? Faça-te ao arauto. Volta para onde você chegou agora há pouco. Pega o caminho de volta da onde você veio. E tem mais. Te prepare para trabalhar. Te prepare para lançar a rede. Ei, irmão. Pensa comigo um pouquinho aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus vai para o lago de manhã. E os homens haviam trabalhado a noite toda. Quando eles acharam que chegaram para descansar em terra firme, Jesus entra no barco de quem? De Simão e Pedro. De Pedro e de André. E diz para eles o quê? Bora de volta para a água. Tinha acabado de chegar, não pôde respirar. Jesus convida novamente para a batalha e eles vão para o meio do mar. E a gente sabe que quando Jesus prega, o negócio vai emendando uma coisa na outra. Porque Jesus não era Silzine, que tem meia hora, 40 minutos de palavra. Jesus prendia o povo. Eu consigo entender que eles ouviram algumas horas de sermão. Eles ouviram algumas horas de uma boa palavra, aonde prendeu uma multidão na terra e eles ali dentro do barco. Jesus pregou de tal maneira que a multidão o ouvia lá fora e aqueles que estavam no barco estavam presos os ouvindo ali dentro. Encerra o culto e eles estão esperando o quê? A oportunidade de voltar para casa. Mas Jesus vai dizer a homens experientes, depois de uma noite longa e cansativa de trabalho, sem nenhum proveito, depois das horas de pregação, Jesus vai liberar uma palavra profética. Pegue a rede, pega o barco, lança-te ao mar alto, prepare as redes para lançá-la de volta às águas. Aleluia. E é essa hora que a minha alma se enche. Porque homens experientes são ensinados agora por alguém que haviam conhecido há pouco tempo. Porque, se eu não me engano, eles tinham ouvido falar de Jesus lá na Judeia, não é não? Que Mateus vai dizer. E depois Marcos também vai trazer alguma alusão acerca da aparição de Cristo para eles. Mas eles ainda não tinham intimidade. Eles ainda não eram próximos. Mas eu acho lindo que Pedro, quando ouve a voz, ele tinha ouvido palavra, irmão. Crente, quando ouve palavra, está pronto a obedecer. Crente, depois de uma hora e meia de sermão, ele já está com a terra pronta para viver aquilo que Deus tem para ele. Ele ouviu a palavra profética agora é liberada só para eles que estão dentro do barco, no mesmo ambiente que Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro abre a sua boca e diz: mestre, a gente trabalhou a noite inteira. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou no meu ambiente, Jesus. Esse tipo de vento eu estou acostumado. Esse tipo de maré instável faz parte da minha vida. Eu sei que uma hora vai acontecer e outra hora não vai acontecer. Mas Jesus estava chamando ele para viver o novo. Tem gente que entra para a igreja e diz: eu estou acostumado, hoje foi assim, amanhã vai ser melhor. Jesus está dizendo: não espere amanhã não, o negócio é hoje. Você não precisa esperar o amanhã. A palavra profética está saindo direcionada hoje. Não precisa chegar amanhã e o sol nascer para o sorriso brotar nos seus lábios. Ele quer alegrar a tua alma ainda hoje. Alabantorevácia. Ele abre a boca e diz: Senhor, a gente trabalhou a noite inteira, mas mediante a tua palavra, porque mandas, lançarei a rede. E quando a gente olha para o texto, a gente aprende que eles ainda estão na condição de multidão. Por quê, irmã Silzine? Porque ainda não são discípulos.
O mesmo capítulo 4 e verso 18 de Mateus, você vai ler a epígrafe e vai dizer que foi a eleição dos discípulos. É o mesmo contexto, mas em tempo diferente. Eles ainda não eram. E o que é que motiva Pedro a obedecer? É que a palavra de Jesus ninguém pode resistir. O que motiva Pedro a se dispor é porque ele entende, quem está falando pode mais do que eu. Quem está dando a ordem pode mais do que eu. Você quer saber? Eu vou dizer o que o céu acabou de descer. Sabe por que você não conquista? Porque você ainda confia em você mesmo. Sabe por que é que os seus pés ainda não pisaram a promessa? Porque você acredita que quem vai te colocar lá é você. Sabe por que Jesus ainda não lhe preparou a promoção desejada? Porque você acha que é somente a formação acadêmica que você tem que vai te colocar sentadinho naquela cadeira. Você cultua aqui, mas não acredita que Deus vai com você. Você não precisa de um Cristo que fique preso apenas no ambiente da igreja. Eu quero alguém que me acompanhe em todo o tempo. Tem crente que só é adorador aqui dentro e ele está dizendo: deixa eu reinar na tua casa, deixa eu reinar no teu trabalho, deixa eu reinar na tua família, deixa eu reinar nos teus negócios. Você ainda não está vivendo a plenitude da promessa porque você não entendeu o que Cristo tem falado com você. Tem gente que confia muito na sua própria experiência. Ei, a gente é falho. O ser humano é limitado. Diga para mim qual é a sua programação para amanhã, se é que você pode. Alguém cheio de ousadia vai dizer: meu dia já está planejado. Amanhã é sexta-feira, eu já sei o que eu vou fazer. Isso é se você viver. Você pode me garantir que vai estar vivo amanhã? Se você tem tanto controle, ouse me dizer se vai estar vivo amanhã. Você é tão dono de você mesmo e da sua história, ouse me dizer que amanhã cedo você vai trabalhar. Você é tão senhor da sua história, diga para mim que amanhã vai estar tudo numa boa. Quem é que tem coragem para garantir seu amanhã aqui? Sabe por quê? Porque a gente sabe que tem alguém acima de nós. Pode não reconhecer, mas sabe que ele está lá. Pode não se curvar, mas sabe que ele está lá. Pode ser teimoso para entender a sua voz, mas sabe que ele está lá. E ele te trouxe aqui para dizer: estou mesmo. Isaías, depois da morte de Uzias, olhou para Judá e disse: acabou, não tem rei, trono vazio. O Senhor falou para ele: aqui embaixo não tem negócio, olha para cima. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre o céu e o teu reino vem. Vem. Ele diz para Isaías: abre os olhos, porque agora eu vou te mostrar o que tem do lado de dentro. Em Judá o reino está vazio, o trono da terra está sem dono, mas aqui em cima não. Ele vê o céu aberto e alguém assentado em um alto e sublime trono. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Alapanchorefácia, entre da cala suribidjovia. João, Apocalipse, capítulo de número 4. E viu João uma porta aberta. E alguém lhe disse: sobe aqui. Ai, eu amo Bíblia, irmão. Sobe aqui. Para quê? Para ver. E quando João sobe, ele vê, irmãos, a porta está aberta. E você sabe me dizer o que João viu? Um trono. 24 anciões e alguém sentado no trono.
E o coração de João estava no desespero. Por que, irmã Silzine? Porque as 7 cartas para 7 igrejas estavam no livro. O camarada está em desespero porque a aflição vai tomar conta. E as 7 igrejas da Ásia, espiritualmente falando, são todas as igrejas em qualquer tempo. Ou seja, é essa igreja. É a minha igreja, é nós. E João está com o livro cerrado na mão em desespero. E quando ele abre e vê alguém sentado no trono, eu imagino que o coração de João se alegra. Por que, irmã Silzine? Porque ele entende, tem alguém no controle. Ancho, nada está perdido, tem alguém no controle. A história para alguns não tem rédea, mas para você não. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia. A Bíblia vai dizer que as palavras de Jesus geram nos homens credibilidade. E eles decidem então atender a palavra de Cristo. E eu não sei se você já parou para pensar, Jesus gosta de aparecer nos momentos críticos da nossa história. Ele gosta de se revelar no momento em que o diagnóstico médico não é favorável. Ele gosta de aparecer quando o casamento era só uma discussão, mas agora já é divórcio. Ele gosta de aparecer quando até então foi dispensado da empresa, tem 6 meses de seguro-desemprego, mas ele gosta de aparecer quando você já mandou currículo e ninguém te chama. E o recurso da terra acabou. Ele gosta de aparecer quando alguém olha para você e diz, mas é que o teu caso não tem jeito. Ele gosta de aparecer quando aquele filho que você gerou é rebelde demais, não te respeita. Aí até então você diz, eu tenho controle, coloco de castigo, dou um corretivo nesse menino, nessa menina, endireito a vida dela, até aí você tem controle. Mas Jesus aparece quando ele olha para você e diz, você não manda em mim, estou ganhando o mundo. Eu agora bebo, eu agora me prostituo, eu agora uso droga. É nesse ambiente aí que papai gosta de aparecer. É nesse ambiente aí que Jesus chega. Quando alguém olha para você e diz, se o seu Deus é Deus, ele tem que dar sinal agora, porque se ele não der sinal, está tudo destruído. É nessa hora aí que Jesus gosta de aparecer. Ei, irmão, mar fala daquilo que a gente não controla. De carro você ainda controla, pisando na terra você ainda controla. Agora controla o mar, que eu quero ver. Agora entra lá no avião, eu adoro, sentado bem na janela de preferência para ver tudo acontecendo. Sentado na janela, controla. Lógico que controla. Avião é o meio de transporte mais seguro existente na terra. Pois é. A não ser que Jesus decida mandar um vento. Você manda na terra, eu chamo no freio e o carro responde se tiver tudo numa boa. Se tiver algum problema, a gente conta com o recurso do quê? Do freio de mão. Mas e se eles falharem? Nós estamos falando de zona que você não controla. Nós estamos falando de ambiente, de território que você não controla. De lugar que foge à sua jurisdição, daquilo que tem outra pessoa que governa. Nós estamos falando de situação que dinheiro não pode resolver, que nome influente não pode resolver, que braço valente não pode resolver, que convênio médico caro não pode resolver. Nós estamos falando de mar. Mar quem manda é só quem criou. Terra, ar, quem governa é só quem criou. Sabe o que Jesus está dizendo? Para você não dá não, mas para mim dá. Para o seu braço não dá mesmo, mas o meu domina. O seu dinheiro não pode resolver, mas eu resolvo porque eu criei. Alabai. Eu dou jeito porque eu controlo. Como, irmã Silzine? Você já leu a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Ele é aquele que diz para o mar, aquieta. E para o vento, cala-te. Ei, teu vento tem voz. E Jesus está dizendo, hoje eu silencio ele.
Alabaia. Teu vento está falando demais e hoje eu ponho silêncio na boca dele, porque eu sou o Todo-Poderoso. Quem sabe alguém, depois que a gente se achega a Cristo, vai olhar para nós e vai dizer: como assim? Como que você vai voltar para um lugar que não deu certo até agora? Que Jesus é esse que está mandando você voltar a fazer aquilo que você já sabe fazer? E mesmo tendo propriedade, não acertou na mão? Quem sabe alguém olhou para você e disse: você vai voltar naquela igreja? Tua vida não mudou até agora. Você vai voltar a cantar naquela igreja? A história da tua vida não muda. Você vai voltar a dizimar naquela igreja? O teu financeiro está do mesmo tamanho. Quem sabe alguém está tentando persuadir você a não ouvir a ordem profética dada por Cristo. Quem sabe alguém está tentando dizer para você: desiste desse negócio. Deus não tem negócio na sua vida. Esse bando de crente está enganando você, mas você foi mais valente e veio aqui hoje. Jesus está dizendo: ei, eu não erro nas diretrizes, eu não erro no direcionamento, eu não erro na escolha do caminho. Confia, segura na mão dele, confia, vai sem medo. Ele vai levar seu barco até o lugar seguro. Vai com ele, vai com ele, vai com ele. Alapancho orefácia. Vai com ele, vai com ele, vai com ele. Se o Senhor me autorizar, posso usar o seu tecladista? Aonde ele está? Vem para cá. Vem fazer algum movimento para a gente aqui. A gente está caminhando para o final. Vem fazer um fundo para nós. E você continue ligado naquilo que Jesus tem. Irmãos, Jesus encontra em Pedro aquilo que ele procura na igreja: disposição. Pedro estava disposto a obedecer. Quem vive princípios e os obedece experimenta milagre. Deus, eu já disse, é um Deus de princípio. E se a ordem foi dada a obedecer, não ouse ir na contramão. Tem gente sofrendo no nosso meio porque é desobediente. A palavra é dura, mas é para nós. Me ame, que vai todo mundo morar no céu. Você crê assim? Me ame, que não lhe custa nada. E nós vamos tudinho morar no céu e ver Jesus de perto. Dar um cheiro nele e dizer: valeu a pena. Oh glória, louvado seja o teu nome. Obedecer nem sempre é fácil, mas é necessário. Se coloque no lugar de um Deus que é totalmente justo. Tem gente que vem pregar e diz: o maior atributo de Deus é o amor. Prova para mim. Prova que eu quero ver. Por que, irmã Silsne? Porque Deus não é pela metade. Confusão de sentimento é coisa de homem. Deus é pleno. O mesmo tanto que Ele ama, Ele é justo. O mesmo tanto que Ele é justo, Ele é Deus de paz. O mesmo tanto que Ele é de paz, Ele é Deus de ira. E as pessoas se agarram ao Deus de amor. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor, mas é justiça também. Deus é amor, mas ainda é Pai. Prova, irmã Silsne, é claro. Todos quantos receberam, os deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Prova, irmã Silsne, provo. Mateus, capítulo 6, verso 3. Me ajuda aí, irmão. Vamos lá. Filho, quando você for orar, entra no quarto e fecha a porta. Lá, pai, a séria. E o seu pai,
que te vê em secreto lhe ouvirá. Ei! Pai, Pai, Ele é teu Pai. Eu não tenho mais pai, meu pai morreu. Aqui na terra pode ter morrido, mas o Pai do céu está vivo. Seu Pai do céu está vivo. Tem gente que olhou para mim e ficou assustado. Não se assuste não. Eu estava em Maceió quando ganhei de Deus um presente. Ele me disse: canta e profetiza. Pregue e profetiza. Faça o que eu te mandar. E eu disse: eu vou fazer. A partir de hoje eu vou obedecer o que o Senhor me der. Para a igreja eu vou entregar. Então comece a receber. Comece a receber. Comece a receber. Anda lá, baia, sole de óvia. Ele está na casa. E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Está disposto a obedecer? Ouça o som do carpinteiro. Está batendo na porta. Filho. Aleluia. Meu filho. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Eu tô te chamando para obedecer, porque milagre eu quero fazer, sobrenatural eu quero fazer, uma porta oportuna eu quero abrir. Ai, mas precisa me obedecer. Obedecer é necessário. Não adianta querer viver a plenitude de Deus se não é capaz de se entregar por inteiro. Irmãos, a palavra é dura, mas é para nós. Nós estamos vivendo dias de arrebatamento. Como, irmã Silvia? E o pastor William ainda está aqui? Glória a Deus. Porque nós estamos vivendo dias de arrebatamento pessoal. Como assim, irmã Silvia? Tem gente morrendo. Tem gente morrendo. Você está achando que vai dar tempo? Nem todo mundo vai para o leito. Tem muita gente morrendo de maneira súbita. Tem muita gente morrendo de infarto fulminante. Tem muita gente tentando falar uma última palavra e não consegue. A hora chegou. O nome Deus chamou. O tempo acabou. E aí? Só tem esperança enquanto se tem vida. Se acabou a vida, acaba a esperança. Deus está dizendo que é viver.